Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida por mim mesma foi me amar. Juro pra vocês. Gente, se odiar é muito fácil. É muito fácil. Não gostar das nossas características, ver defeitos o tempo inteiro na gente, ver defeito no nosso corpo, ver defeito no nosso cabelo, ver defeito no nosso jeito. A gente não gostar da gente. Nós, parece que, principalmente nós mulheres, somos criadas e ensinadas a não gostarmos de nós. Vocês já pararam pra pensar nisso? Não, porque você tem que ver o jeito que você senta, você tem que ver o jeito que você fala, você tem que ver o jeito que você vai estar arrumada. Essa roupa serve para tal local, essa roupa não, porque isso daí não tá legal. E aí é o senso de competitividade. E aí, enfim, é o corpo perfeito, é o cabelo perfeito, é o jeito perfeito, é a fala perfeita. Enfim, sociedade sendo como ela é. Mas eu acho que quando a gente vira essa chavinha na nossa cabeça e fala assim, peraí, a gente não pensa nisso. Vocês já pararam pra entender? A gente não pensa nisso? Tipo, eu preciso me amar. Peraí. Você ir em um médico é se amar. Você cuidar de você é se amar. Você se dar ao prazer de ter paz é se amar. Você não estar em relacionamentos ruins é você se amar. Você se olhar no espelho e você gostar do que você vê é se amar. Você também não gostar do que você vê, mas entender que tudo é um processo na vida é se amar. Você passar por conflitos internos e entender que muitas vezes esses conflitos são necessários para que você se entenda e tenha um autoconhecimento é se amar. Você cuidar da sua mente. Você cuidar do seu corpo, mas você cuidar do seu espírito. Tudo isso faz parte do processo do amor próprio. E eu digo com toda a certeza do mundo que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz por mim foi me amar. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente vai ter que abrir mão de um monte de coisa. A gente vai ter que abrir mão de estar em um monte de lugar que não provoca esse sentimento positivo em nós. A gente vai ter que abrir mão de um monte de relacionamento, um monte de relações que não provocam e que não despertam esse sentimento positivo em nós. E muitas vezes vai ser uma caminhada muito solitária, porque o processo do amor próprio, ele não é fácil. É lindo você se amar. É lindo você, ai meu Deus, como eu me amo. Ai, como se amar é uma coisa maravilhosa. Porque o amor próprio, porque a autoestima é lindo, é maravilhoso. Mas existe-se um custo, né? E muitas vezes esse custo vai ser bem alto. E às vezes vai ser um pouco solitário o processo do amor próprio. É por isso que eu digo com toda a certeza do mundo que uma das coisas que eu já fiz mais difíceis na minha vida foi aprender a me amar. Foi aprender a entender, nossa, essa situação não é pra mim. Eu posso amar estar aqui, mas isso não é pra mim. Nossa, isso não funciona pra mim. Eu te amo, mas desse jeito não funciona pra mim. E aí é você entender que você pode amar, mas ao mesmo tempo você pode ter total, sabe? Não quero isso pra mim. Isso não funciona. Esse local não funciona. Sabe? Desse jeito não é legal. Então, às vezes, o processo do amor próprio, às vezes não, o processo do amor próprio, ele é muito dificultoso. Ele não é fácil, não. A gente entender que certas coisas não nos servem mais. É como se você tivesse uma roupa muito bonita, só que aquela roupa ali não cabe mais em você, sabe? Você tem que entender que o seu corpo mudou. Você tem que entender que não funciona mais. Você tem que entender que agora seu manequim não é mais 36, é 38. E aí, mesmo que você ame aquela roupa 36, não tá entrando em você mais. Não tá cabendo. Não deixa de ser uma roupa linda, que você vai olhar e você vai admirar, mas não te serve mais. Você não precisa... Uma coisa que eu aprendi com o amor próprio é que eu não preciso odiar algumas coisas para entender que elas não fazem mais sentido na minha vida, sabe? Eu não preciso odiar uma situação para eu entender que ela não me cabe mais. Eu não preciso odiar uma roupa para eu entender que ela não fica bem em mim mais. É só entender que não cabe, sabe? E muitas vezes esse não caber não tem a ver com você odiar aquilo ali e ter repulsa. É você entender simplesmente que não funciona mais na sua vida. É você entender simplesmente que aquilo ali não orna mais para você.
E eu posso dizer, seguramente, que isso é o amor próprio, que isso é o autocuidado. E é uma das coisas mais difíceis que a gente vai fazer pela nossa vida. Se amar é um processo muito complexo, porque às vezes a gente vai sentir muita raiva de muita coisa dentro desse processo. A gente vai achar que esse processo não é pra gente, a gente vai falar, quantas vezes, gente, eu já virei pra minha psicóloga, uma vez eu virei pra minha terapeuta e eu falei assim, eu posso te falar, eu tô odiando fazer terapia, eu tô detestando. Falei pra ela, eu tô detestando, tá chato pra mim, eu tô cutucando coisa que eu não quero, eu não tô afim, eu acho que eu não tô mais afim de fazer terapia. E aí eu lembro que a minha psicóloga falou assim pra mim, que bom que você está sendo sincera comigo e que bom que você está se sentindo incomodada. Porque quando a terapia parar de te trazer incômodos, ela não vai estar funcionando mais. Então, enquanto a terapia ela estiver provocando em você sentimentos, pensamentos, reflexões, ela está funcionando, ela está fazendo sentido, porque você está se permitindo sentir. Independente do que você esteja sentindo, você está se permitindo sentir. Então, é muito importante a gente ser sincero com a gente. Tem gente que tem medo de falar, né, assim, que, terapia é muito bom. Gente, eu odeio. Vou falar aqui pra vocês, eu detesto, mas eu amo. Ao mesmo tempo. Eu detesto, mas eu amo ao mesmo tempo. Porque nada melhor do que você sair de uma sessão de terapia e você falar assim, nossa, 35 quilos saiu das minhas costas, sabe? É muito importante, o amor próprio me ensinou a ser sincera comigo mesma. E a ser muito mais sincera com o outro, sabe? Não que eu escondesse ou que eu mentisse coisas do outro, mas eu não me sentia tão confortável para lidar com o que o outro entenderia sobre o meu achar. E isso é uma coisa que o amor próprio me ensinou. Para eu chegar nesse nível de chegar para minha terapeuta e falar, tô odiando fazer terapia, é porque eu tive que lidar com muitas coisas dentro de mim, eu tive que entender muita coisa dentro de mim para eu me sentir na liberdade de ter o direito de não gostar de algo, mesmo esse algo me fazendo bem, e entender que não é porque eu tô detestando naquele momento algo que eu tenho a consciência que me faz bem, que eu tenho que deixar de lado. O amor próprio nos ensina que nem tudo vai ser confortável, mas não é porque não é confortável que é ruim. Da mesma maneira que nem tudo que é cômodo e é uma zona de conforto vai ser 100% boa pra gente. Igual o exemplo da roupa que eu dei, né? E às vezes essa roupa vai continuar cabendo em você, mas você vai olhar no espelho e não vai se identificar mais com ela. Então também o amor próprio me ensinou que nem tudo que cabe vai funcionar e vai continuar funcionando pra mim. Nem tudo que entra, nem tudo que, sabe, eu já estou acostumada e é um local para mim muito confortável, vai ser bom, vai fazer sentido. Então o amor próprio, ele vai mexendo em coisas dentro da gente que muitas vezes a gente fala assim, caraca, sabe? O amor próprio, ele é um processo muito, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. O amor próprio, ele já mudou coisas em mim, gente, que eu não imaginava. Eu não imaginava. Já mudou coisas em mim que eu falei assim, caraca, eu não sabia que isso aqui ornava com a questão do amor próprio. Uma coisa muito interessante é, o amor próprio me ensinou a merecer. O amor próprio me deixou confortável para merecer. Às vezes eu via uma coisa que eu tinha condições de comprar e eu falava assim, não vou comprar. Aí depois eu ficava pensando, por que eu não comprei? Vou dizer um exemplo, um sapato legal. Ah, não vou comprar. Aí eu pensava, ei, por que eu tô com esse pensamento? Por que eu não vou comprar se eu posso? É porque eu acho que eu não mereço? Porque ter como comprar eu tenho. Então por que eu não tô fazendo isso por mim? E eu entendia, opa, eu acho que eu tô entendendo dentro da minha cabeça que eu não mereço isso. Então peraí, deixa eu entender por que eu tô achando isso. Isso é uma coisa que o amor próprio me ensinou. E aí, sabe um exercício que eu comecei a fazer? Eu pensava assim, se fosse pra alguém que eu amo, eu compraria? Se isso daqui fosse pra alguém que eu amo, eu faria? Se isso daqui fosse pra alguém que eu amo, eu daria de presente? Sabe, eu comecei a pensar isso. Igual essa história do sapato que parece muito simples, mas se fosse pra alguém que eu amo, se fosse pra dar de presente pra alguém que eu amo, eu pensaria 2 vezes se eu soubesse que uma pessoa que eu amo
quer muito esse sapato que eu tenho condições de comprar, eu pensaria 2 vezes antes de comprar? Claro que não. Claro que não. Eu simplesmente passaria a mão e pagaria, sem ao menos ver o preço. Porque o amor, ele faz termos atitudes assim. Então eu faço pelo próximo, eu amo esse próximo, mas eu não estou fazendo por mim por quê? Eu acho que eu não estou me amando o suficiente. Eu acho que eu não estou entendendo que eu mereço receber esse amor. Seja em forma de presente, seja em forma de qualquer coisa. Sabe? Então esse exercício, ele me ajudou muito a entender muita coisa. E é isso, o processo do amor próprio, ele é doloroso muitas vezes, mas ele é muito bom e ele vai nos ajudar muito na nossa vida.